A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, você que é do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco, e também a você de outros estados, quem sabe outros países ou até mesmo outros continentes que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero também agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós, né? Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens. Obrigado por suas orações, obrigado por suas mensagens. E eu me refiro tanto àquelas de elogios, que servem de incentivo, de motivação, mas agradeço também as críticas, as sugestões, as suas opiniões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. E se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão, o número está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nos programas anteriores, nós já tivemos a oportunidade de estudar as profecias dos livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Já estudamos 6 dos livros denominados de profetas menores. E você já percebeu isso, né? Que apesar de estes homens, estes profetas haverem sido levantados por Deus para profetizar para aquela geração dos seus dias, mas essa mensagem ela foi preservada e foi inclusa no cânon, porque ela também fala às gerações futuras, né? Por isso nós podemos estudar sobre a atualidade da mensagem desses profetas. E hoje nós iniciaremos o estudo da profecia de Naum, que é o 7º dos livros denominados de profetas menores, mas antes de iniciarmos o estudo da profecia de Naum, nós traremos algumas informações introdutórias sobre o profeta Naum e também sobre o seu livro. Primeiro, né, lembrando que o seu nome, o significado do nome Naum é conforto ou confortador. De forma profética, o seu nome significa isso. Ele veio trazer uma mensagem de conforto para o povo de Judá, Deus dizendo assim: eu vou punir os ninivitas. O tema do livro é a destruição iminente de Nínive, que era a capital da Síria. Ele profetizou entre os anos 630 a 620 a.C. e os destinatários, como já falamos, são os ninivitas, lembrando que Nínive era a capital da Assíria. A Bíblia não traz muita informação sobre o profeta Naum. Não diz, por exemplo, quem eram seus pais. Não diz a qual tribo de Israel ele pertencia. Não fala qual era a sua profissão e nem quem era que estava reinando em Judá no período em que ele profetizou. A única informação que a Bíblia registra é que ele era natural de uma vila chamada de Elcos. E é por isso que, em algumas versões, ele é chamado de o Elcosita. E o livro de Naum contém apenas 3 capítulos, e ele é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento, cuja mensagem foi dirigida quase que exclusivamente a uma nação estrangeira. Os outros 2 você lembra, não é? Que foi o profeta Obadias, que profetizou para os edomitas, e o profeta Jonas, que também profetizou para os ninivitas. Mas há uma diferença drástica entre a mensagem de Jonas e a mensagem do profeta Naum. Quando nós estudamos o livro do profeta Jonas, você percebeu isso, né? Que Jonas profetizou e o que ocorreu nos seus dias. Os ninivitas creram em Deus, eles se arrependeram dos seus pecados, decretaram jejum, se converteram dos seus maus caminhos e por isso foram poupados. Olha que coisa interessante. Jonas dizia assim: dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o rei de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, decretou um jejum, buscaram ao Senhor e foram poupados. Mas
cerca de 1 século e meio depois, mais ou menos 150 anos depois, levantou-se uma outra geração. E essa nova geração dos ninivitas, né, voltaram a cometer os mesmos pecados, as mesmas atrocidades, as mesmas transgressões. E dessa vez, Deus levanta o profeta Naum para transmitir uma mensagem de julgamento, e desta feita eles não seriam mais poupados. Eu posso dizer, sim, que os ninivitas, né, dos dias de Jonas, apesar de serem maus, apesar de serem cruéis, eles ouviram a mensagem do profeta, se arrependeram, se converteram e foram poupados. E esta geração, eu vou dizer assim, contemporânea de Naum, eles conheciam a história de Jonas, eles conheciam a história dos seus antepassados, só que eles voltaram a transgredir, voltaram a cometer crimes, atos violentos, né, atrocidades. Eles invadiam povos, cidades, nações, matavam os homens, tomavam as mulheres para si, levavam as crianças como escravas, roubavam os bens daquela nação. Nínive, a capital da Síria, enriquecia, não era necessariamente através do trabalho na lavoura, na agricultura ou na pecuária, não, eles enriqueciam assim de forma ilícita, roubando, invadindo nações, né? E claro, chegaram a se tornar um dos grandes impérios do tempo antigo. E dessa feita nós vamos perceber que Deus levanta Naum para trazer essa mensagem de juízo. Vamos ler a introdução da nossa aula, primeiro tema da nossa aula de hoje, né? Que é a ira e a misericórdia de Deus. Olha, só por esse título aí, só pelo título da nossa aula hoje, você sabe disso, o quanto essa mensagem ela é atual, o quanto ela é contemporânea. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso claramente sobre a ira e sobre a misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão supervalorizando a misericórdia de Deus, estão enaltecendo o amor de Deus em detrimento da sua ira, da sua justiça. E nós não podemos isolar os atributos de Deus, porque os atributos de Deus são equiparados, são equivalentes, não é assim? Então é claro que nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos sim falar do amor de Deus, da bondade de Deus, falar da misericórdia de Deus, que Ele é longânimo, que Ele é tardio em irar-se, que Ele é bom. Naum vai dizer isso. Mas nós não podemos esquecer que Deus é justo. Olha que coisa interessante. Eu posso falar, né, que a mensagem desses dois profetas, Jonas e Naum, fala exatamente sobre isso. Os ninivitas dos dias de Jonas experimentaram a misericórdia divina. Por quê? Porque creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados e se converteram dos seus maus caminhos. Mas os ninivitas dos dias de Naum experimentaram o juízo, o castigo de Deus, a ira de Deus. E por quê? Porque mesmo conhecendo a história de Jonas, mesmo conhecendo a misericórdia de Deus, eles continuaram nas suas práticas pecaminosas. E eu posso dizer que essa mensagem ela é por demais atual, por demais contemporânea. Não é assim? Se você lê o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, vai perceber isso. Os últimos capítulos da Bíblia vai perceber isso. Que para aqueles que vencerem, para os salvos, os santos, os que crerem em Cristo, os que nasceram de novo, os que se arrependeram dos seus pecados, os que se converteram dos seus maus caminhos. Qual é o destino dessas pessoas? No céu, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, não é assim? Para os salvos, para os vencedores, para aqueles que creram em Cristo, aqueles que alcançaram a salvação. Mas, e o destino dos ímpios, professor, dos incrédulos? Daqueles que não creram na Bíblia, daqueles que não creram em Cristo, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados, daqueles que não se converteram dos seus maus caminhos. Infelizmente, mas o destino é a condenação eterna. Serão lançados no lago de fogo.
Então eu posso dizer que esse tema dessa aula de hoje, né, falando sobre a ira e a misericórdia de Deus, é um tema que permeia toda a Bíblia, todas as Escrituras, não é assim? Vamos pensar no dilúvio, a misericórdia de Deus para com a família de Noé, mas a ira de Deus para com aquela geração. Vamos pensar lá em Sodoma e Gomorra, a misericórdia de Deus para com Ló e a ira de Deus para com os sodomitas. Então, esses dois temas permeiam toda a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos perceber isso. E eu diria que hoje nós vamos falar sobre esses dois temas baseado na profecia de Naum. Vamos à introdução da nossa aula? Diz assim: o livro do profeta Naum é o 7º dos profetas menores e contém apenas 3 capítulos. É um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento, cuja mensagem é dirigida quase que exclusivamente a uma nação estrangeira. Os outros 2 são Obadias e Jonas. Nenhum outro livro da Bíblia é tão enfático na mensagem de julgamento e misericórdia divina como o livro de Naum. Nele, o profeta anuncia a queda de Nínive, capital da Síria, uma grande potência mundial que parecia uma nação imbatível. No entanto, por meio do profeta, Deus disse que não reteria a sua ira para sempre, pois além de ser zeloso e vingador, ao culpado não tem por inocente, como nós veremos a seguir. Então esses 2 temas estão bem presentes na profecia de Naum, como nós vamos perceber. Vamos acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia aberta para acompanharmos a leitura. Naum capítulo 1, versículo 1, versículos 1 e 2 diz assim: sentença contra Nínive. Professor, o que é sentença? Sentença é uma mensagem de juízo, é Deus agindo como justo juiz e através do profeta Naum, ele vai decretar a sentença, ele vai decretar o castigo, vai decretar a queda, vai decretar a ruína da cidade de Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Olha que coisa interessante. Quando o profeta apresenta Deus como Deus zeloso, é aquele que tem zelo. O que é uma pessoa zelosa? É aquele que tem zelo, aquele que cuida. Isso está muito claro na história de Israel. Se você estiver com a sua Bíblia, você leia, por favor, o que é que está lá no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 19, quando Josué está renovando o pacto, fazendo um concerto com o povo de Israel. Aí Josué diz assim: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso. Josué estava dizendo aos filhos de Israel: vocês não podem servir ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, do jeito que vocês querem, não. E por quê? Porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Então esse é o sentido do Deus que zela, que cuida, não é assim? E a gente percebe isso, o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Você sabe disso, a existência da nação de Israel hoje só pode ser explicada como um milagre. Mas é o Deus que zela, que cuida, que guarda, que abençoa, que protege, mas quando é necessário, ele pune. Ele castiga. Volta o texto mais uma vez, veja o que é que não vai dizer. Ele diz: o Senhor é Deus zeloso e é vingador. Olha que coisa interessante. Ele diz que Deus é vingador e cheio de ira. E eu faço questão de explicar isso aí. É claro que você não vai comparar Deus como aqueles filmes hollywoodianos, né? Como aquele Exterminador do Futuro. Claro que não, não é nesse sentido. Mas quando a Bíblia apresenta Deus como Deus vingador, está dizendo assim: é o Deus que pune, é o Deus que castiga, é o justo juiz, é aquele que o culpado não tem por inocente, é aquele que é justo nos seus decretos, nas suas leis, nas suas decisões.
Deus não comete injustiça, Deus não comete impunidade. Aqui na terra, alguém pode ser poupado, alguém porque tem influência, porque tem amigos nos tribunais, alguém porque tem dinheiro, pode subornar alguém, pode dar presente em troca de uma absolvição, numa sentença, mas Deus não. Deus está se utilizando de Naum para dizer assim, olha, Deus é Deus zeloso, mas Ele é Deus vingador e cheio de ira. E é bom lembrar, quando diz que Deus é cheio de ira, é claro que você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar. Não é ira humana. E por quê, professor? Porque a ira humana, ela é fruto da natureza caída. A ira humana é fruto da natureza pecaminosa. É por isso que Paulo diz assim, irai-vos, mas não pequeis. É por isso que a ira está inclusa naquela lista das obras infrutuosas da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. É claro que Deus não tem essa ira humana. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira contra o pecado. É uma ira contra aquilo que é errado. É esse sentido de dizer que Deus é cheio de ira. Aí ele continua, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O que é que eu posso perceber aí? Que para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se convertem, para aqueles que são obstinados, para aqueles que permanecem no erro, para aqueles que não aproveitam as oportunidades para buscar a Deus, o que é que vai receber da parte de Deus? Bênção, prosperidade, progresso? Claro que não. É lógico que não. Vai experimentar o quê? Castigo. Vai experimentar o quê? Juízo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim através de Naum. A geração, os ninivitas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Está dizendo assim, vocês voltaram às práticas pecaminosas, não foi? Vocês voltaram a cometer atrocidades, crimes bárbaros, invadir nações, matar os homens, tomar as mulheres para si, roubar as crianças. Vocês voltaram a ser sanguinários, cruéis, não foi? Então vocês não esperem bênção nem prosperidade, não. Esperem juízo, esperem castigo. Deus vai punir, Deus vai castigar. O que Deus está dizendo através do profeta Naum é que ainda que alguém escape das justiças humanas, dos tribunais humanos, não tem como escapar do julgamento divino. Agora, olha, glória a Deus, olha que coisa interessante. Agora, é por isso que o tema da nossa aula é falar sobre a ira e a misericórdia de Deus. Então, versículos 1 e 2, aí vai falar de forma mais enfática acerca da ira de Deus, né? O Deus zeloso, que é vingador. Mas no versículo 3 começa falando sobre a misericórdia, né? Como que diz assim, o Senhor é tardio em irar-se. Olha que coisa interessante. Deus é tardio em irar-se. Então Deus é diferente do homem, né? O ser humano, ele tem uma tendência natural de irar-se com facilidade. Quantos problemas do trânsito, quantas violências, não é? Quantas mortes, crimes no trânsito, por causa de um tranca, por causa, não é, de uma afronta. Você sabe disso. Termina os motoristas descendo do carro e brigando, discutindo, não é assim? Às vezes partindo para agressões, para violência. Por quê? Porque o homem ira-se com facilidade. Deus não. Deus é tardio em irar-se, né? E nós damos glória a Deus por isso, porque se Deus se irasse como nós seres humanos, nenhum de nós estaremos vivos, nenhum de nós estaríamos na terra. Mas ele é tardio em irar-se, né? Olha, observe, não é que Deus não se ire, não, né? Mas ele é tardio em irar-se. Ele não se ira como ser humano. Sabe o que isso nos ensina? Sobre a longanimidade de Deus, sobre a paciência de Deus. Aí às vezes você vê aí nos carnavais da vida, né? As pessoas indo, né? Blasfemar, profanar, e começa a profanar do nome de Jesus. Um homem lá se passa como se fosse o Cristo e fica lá nos carnavais da vida, nas escolas de samba da vida. E nós, como cristãos, a gente fica perguntando, será que Deus não está vendo? Isso é claro que Deus está vendo.
Mas, olha aí a resposta. Deus é tardio em irar-se, não é? Se fosse nós, seres humanos, a gente já queria um juízo imediato, mas Deus não. Ele é tardio em irar-se. Ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem. Ele dá a oportunidade do homem reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. É isso que Deus está dizendo através de Naum. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Glória a Deus. Jamais inocenta o culpado. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Deus é justo nas suas ações. Deus é grande em poder, Ele é onipotente e jamais inocenta o culpado. Glória a Deus! Ele diz ainda que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha que coisa interessante. Deus tem o seu caminho na tormenta. Professor, o que é que a gente pode extrair disso aí, dessa frase? Esse é um dos textos mais conhecidos do livro de Naum, né? Deus tem caminho na tormenta. E se você, né, ainda que através das redes sociais, né, você vê uma tormenta, um furacão, por exemplo, e você fica vendo aquele cenário de destruição, onde passa, por exemplo, aqueles fenômenos da natureza, não é assim? Aqueles tornados, por exemplo, por onde passa causando destruição. Mas olha que coisa interessante, Deus tem seus caminhos na tormenta. Ou seja, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele sabe o que faz. Deus não perde o controle da história, da situação. Isso nos ensina também que Deus às vezes até permite, ou às vezes Deus até se aproveita dessas circunstâncias adversativas, desses tornados da vida, desses tormentos, dessas lutas, dessas provações, para criar um caminho, para abrir um caminho, mesmo em meio à tormenta. Às vezes o crente está assim, no meio do vendaval, do vento forte, da ventania, da tempestade, de um tornado da vida, que não vê saída, que não vê solução, que não sabe o que vai fazer, que não sabe para onde ir, mas Deus está dizendo através de Naum que Ele tem caminho na tormenta. E na tempestade, ou seja, mesmo que você esteja numa tormenta ou numa tempestade, Deus tem o seu caminho. Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha a grandeza de Deus. Deus é tão grande que as nuvens são comparadas com a poeira dos seus pés. Isso fala da grandeza de Deus, não é assim? A terra é os cabelos dos seus pés, ou seja, é o lugar, aquele banquinho onde Deus coloca os pés, e as nuvens são comparadas com a poeira dos pés de Deus. Isso é uma linguagem figurada. É Deus dizendo a Naum que Ele tem autoridade de punir, de castigar quem Ele quiser, porque Ele é grande. Por que essa mensagem, professor? Eu vou lhe explicar. É porque os ninivitas se consideravam invencíveis, imbatíveis. Eles eram orgulhosos. Posso dizer assim, era o maior império da época. Que você sabe, antes da Babilônia, o império que dominou o mundo foi a Assíria. Então eles se consideravam assim, imbatíveis, invencíveis, como que ninguém pudesse vencê-los, ninguém pudesse destruí-los. Era o maior império da época. Aí Deus usa Naum para dizer quem Ele é, para falar da sua grandeza, para falar do seu poder, para falar da sua autoridade, para dizer aos ninivitas que diante de Deus não existe ninguém imbatível, não existe, diante de Deus não existe, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é onipotente, não é assim? Esse é o sentido da mensagem. No versículo 4, aí fala sobre o controle de Deus sobre a natureza. Olha que coisa interessante. Esse Deus grande, cujas nuvens são a poeira dos seus pés, o que é que Ele faz? Ele repreende o mar. Ele tem um controle sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. Você sabe disso. Quando Ele quer, Ele seca o mar. Ele faz com que todos os rios fiquem secos.
Quando ele quer, ele manda água e enche, faz transbordar. Mas quando ele quer, ele seca também. Baçã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Por que Baçã e Carmelo? Eram aquelas áreas, não é, dos tempos bíblicos, onde havia muito pasto, onde os gados eram mais formosos, mais gordos, porque havia muito. Mas quando ele quer, é o Deus que tem o poder de abençoar e tem um poder também de castigar. Ele faz como ele quer. Em outras palavras, Deus estava dizendo através de Naum. Esse Carmelo, o Monte Carmelo, o Baçã, Deus pode fazer desfalecer. E as flores do Líbano, que era uma das mais belas, mais conhecidas do mundo nos tempos bíblicos, ele diz que quando ele quer, ele faz murchar. Em outras palavras, Deus estava perguntando através de Naum, quem são os ninivitas diante desse Deus tão grande, cujas nuvens são a poeira dos seus pés? Que quando ele quer, ele faz o mar secar ou os rios secarem. Quem é Nínive diante da grandeza desse Deus? No versículo 5, falando acerca do poder, falando acerca da soberania de Deus, ele diz, os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. Quando ele quer, ele faz as colinas se derreter. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Em outras palavras, ele está dizendo assim, todos são subordinados a ele. Ele está dizendo que ele tem o poder, ele tem o controle sobre a natureza, ele tem o poder e o controle sobre a história dos homens. Em outras palavras, Deus estava dizendo através de Naum, não adianta você se ensoberbecer, você achar que é grande, achar que é imbatível, achar que é invencível, porque você vai se deparar com um Deus grande, poderoso, onipotente. Infelizmente, né? Existem pessoas assim, orgulhosas, soberbas, que se sentem maiores, superiores do que os outros, não é assim? Quer ver um dos nomes que marcou a história bíblica, que era lá de Nínive, lá da capital da Síria? Senaqueribe, que era alguém assim, que se sentia assim grande, invencível, imbatível. Você deve lembrar da história, né? Que ele mandou cartas lá para o rei Ezequias, perguntando assim, qual é o Deus que vai livrar vocês? Aí Deus havia permitido que ele invadisse o reino do norte, porque o reino do norte havia transgredido a lei divina, não havia aceitado o convite ao arrependimento, aí Deus permitiu. Só que quando ele vai invadir Judá, quem está lá? Ezequias, que era crente, que orava a Deus, que havia restaurado o culto ao Senhor, que consultava os profetas de Deus. Aí ele vem mandando cartas e mandou que lesse para que o povo, os soldados ouvissem e temessem. Foi o que aconteceu com Senaqueribe? Foi morto, foi destruído. O anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Não adianta alguém querer se envaidecer, se engrandecer, se achar grande, importante, porque a soberba, a altivez de espírito precede a queda. A soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Sempre que você vê passar alguém soberbo, orgulhoso, pode esperar. Vai vir a queda aí. Mais cedo ou mais tarde vai vir a queda. Todas as histórias da Bíblia de pessoas que se ensoberbeceram, eles experimentaram o juízo divino. Começando com aquele anjo de luz, Lúcifer, Satanás, não é? Que se ensoberbeceu por conta da sua formosura, por conta da sua vaidade. Foi expulso do céu. E o final dele é lago de fogo. Quem não se lembra de Golias, durante 40 dias, desafiando o exército de Deus? Dá-me um homem para lutar comigo. 40 dias, 2 vezes no dia, desafiando o exército de Deus. Deus se utilizou de um pastor de ovelhas. Deus disse assim, eu não preciso de um guerreiro para derrubá-lo, não. Eu vou usar um pastor de ovelhas. Com a sua funda e depois, com a espada, arrancou a sua cabeça. Quem não se lembra de Nabucodonosor? Que viu a Babilônia, não esta Babilônia, não é assim? Que eu fiz para a magnificência do meu nome, não é assim? Se ensoberbeceu, se envaideceu, foi o que aconteceu. Ficou como animais, 7 anos comendo pasto, recebendo orvalho do céu, cresceu pelo, cresceu as suas unhas do seu corpo, ficou como um animal. E foi restabelecido quando ele reconheceu que Deus tem o controle sobre o Filho dos Homens. Então, em resumo, Deus está dizendo através de Naum, não adianta se ensoberbecer, não.
Não adianta se sentir grande, imbatível, não. Porque diante de Deus não existe ninguém imbatível. Se Ele controla a história, se Ele controla a natureza, se Ele controla a população mundial, quem é que vai se engrandecer diante dEle? Olha aí. Quem pode suportar a sua indignação? Me diga quem é que pode suportar quando Deus está indignado, está irado. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem é que vai subsistir se Deus estiver irado, disposto a punir, a castigar? Se Deus quiser destruir, castigar Nínive, quem é que vai impedir? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Ele tem poder de demolir rocha, quanto mais seres humanos. Esse é o sentido da mensagem. Mas perceba, nestes 7, glória a Deus, nesses 7 versículos iniciais do livro de Naum, você percebe essa oscilação assim de 2 temas principais, né? Ira e misericórdia. Glória a Deus. E já que a gente falou tanto de ira, vamos falar um pouco da misericórdia. Versículo 7, que é, sem dúvida, o texto mais conhecido do livro de Naum, esse aí. O Senhor é bom. Glória a Deus. Parece até que é outro livro, outro capítulo, outro texto, mas é exatamente o tema da aula hoje é esse, a ira e a misericórdia de Deus. Ou seja, para os transgressores, para os iníquos, para aquelas pessoas que são más, vai experimentar o quê? Juízo. Vai experimentar o quê? Castigo. Vai experimentar o quê? O juízo divino. Não é assim? Esse é o sentido. Mas para o povo de Judá, que via aquele grande império crescendo, enriquecendo às custas das pessoas, aí Naum traz uma mensagem de conforto. Deu para entender por quê? Porque o nome de Naum significa conforto ou confortador? Porque, em certo aspecto, a mensagem dele para os ninivitas, mensagem de juízo, mensagem de castigo. Deus diz assim, eu vou destruí-los, eu vou derribá-los. Mas para o povo de Judá, o Senhor é bom. Glória a Deus. Acho que você vai concordar comigo, né? Que diante de tantas coisas terríveis que está ocorrendo no mundo, né? E principalmente na nossa nação, que às vezes a gente fica questionando, né? A gente fica um tanto como o profeta Abacuque, perguntando se Deus não está vendo. Será que Deus não vai tomar providência? Assim, pessoas inocentes presas, enquanto que muitos criminosos estão aí soltos. Você sabe disso. E essa palavra de Naum também é para nós hoje, se aplica para nós. No tempo devido, os ninivitas serão punidos. No tempo devido, os ninivitas serão castigados. Eu estou falando ninivitas no sentido figurado, quem lê que entenda, ou quem ouvir que entenda, não é assim? No tempo oportuno, os ninivitas serão punidos, os ninivitas serão castigados, porque Deus não comete injustiça. Deus não tem o culpado por inocente. Nós já lemos isso aqui hoje. Então, essa palavra parece até que está fora do contexto, mas não está. Mas não está apresentando esse Deus zeloso, o Deus que ira-se, o Deus que castiga, o Deus que pune, o Deus que é grande. Glória a Deus. Aí depois diz assim, o Senhor é bom. Como quem diz assim aos judeus, olha, você está vendo os ninivitas prosperando, cometendo atrocidades, parece que Deus não está vendo. A mensagem do confortador é essa, porque não significa conforto ou confortador, o Senhor é bom. E o que mais? Fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, olha, falar da bondade de Deus, você sabe disso. Há várias formas de nós falarmos da bondade de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos, mas vamos citar alguns, né? Primeiro, o fato de havermos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é bondade de Deus, amor de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. O que mais?
o fato de Deus prover o necessário para nós, né? Já percebeu isso? Que ao criar o homem, Deus o colocou no Éden, proveu para o homem alimento, água, oxigênio. Antes mesmo de Deus criar o homem, mas já havia suprido as necessidades, né? Como que diz assim, o homem vai precisar de oxigênio, aí já tem oxigênio. O homem vai precisar de água, o homem vai precisar de alimento, tudo Deus proveu, não é assim? O Deus que veio em busca do homem, mesmo depois que Adão peca, tudo isso é bondade de Deus. O Deus que é provedor, o Deus que é longânimo, o Deus que é misericordioso, o Deus que provê a salvação para nós. Enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, são formas de nós deixarmos bem claro essa bondade de Deus. Mas o profeta diz que Deus não é somente bom, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Em outras palavras, é aquele ser em que nós podemos recorrer a Ele, nos refugiar, nos sentir seguros. É como alguém que está numa caminhada e em meio a uma tempestade ele se abriga, se esconde numa caverna, por exemplo, numa rocha, e ali ele se sente seguro, ele se sente abrigado. É como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Volta o texto mais uma vez, capítulo 1, versículo 7, ele diz, o Senhor é bom. O que mais? É uma fortaleza no dia da angústia, ou seja, no dia da angústia eu posso buscá-lo, me refugiar nele, e conhece os que nele se refugiam. Em outra versão diz assim, conhece os que nele confiam. Então, essa palavra de Naum, olha que coisa interessante. Para os ninivitas, mensagem de juízo, mensagem de castigo. Deus vai puni-los, Deus vai castigá-los, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Mas para o povo de Judá, a mensagem era uma mensagem de conforto. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, os que nele se refugiam. E eu posso dizer que dentro desse cenário, dentro desse contexto de injustiças sociais, dentro desse contexto de perseguições, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, eu posso dizer que a mensagem de Deus é a mesma para os ímpios, os incrédulos, para as pessoas más, para as pessoas cruéis, para as pessoas ímpias, mensagem de juízo, de castigo, mas para aqueles que conhecem ao Senhor, para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que buscam a Ele, servem a Ele, a mensagem para nós é essa. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E qual é o segredo? Se refugiar em Deus. Se as justiças humanas falham, se as injustiças estão ocorrendo, nós temos a quem recorrer, nós temos em quem confiar, porque Deus não falha. E como disse o profeta Naum, ao culpado, ele não tem por inocente.